Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma oficina aqui do nosso segundo encontro do Reabilita. Hoje com a participação ilustre do professor Gustavo Batista. Obrigado, professor, pela presença. Para quem não é aluno do Reabilita, para quem é aluno já está mais familiarizado, teve aula com o professor. Para quem não é, o professor Gustavo Batista é professor do Instituto de Geociências aqui da Universidade de Brasília. Ele trabalha tanto na graduação como na pós-graduação, além de ser professor aqui do Reabilita, além de várias outras coisas, muito, tem uma divulgação muito importante nas redes sociais, além de diversos outros trabalhos de pesquisa também, como do Observatório do Núcleo Observatório das Metrópoles, Professor, queria passar a palavra para o senhor, para essa oficina, que eu acho que é um conteúdo um pouco mais específico daquele que você trabalhou no módulo, que é um pouco mais essa questão do sensoriamento remoto para análises intraurbanas. Então, professor, fique à vontade. E eu queria, antes de tudo, acabei esquecendo, como é que o senhor prefere que a gente faça a questão da interação das perguntas? Você prefere que fiquem para o final ou conforme elas forem aparecendo eu vou te chamando para a gente ir interagindo? Eu acho que pode ser uma coisa mais fluida, Ou seja, as dúvidas. Eu só não consigo visualizar o chat durante a... Então, aí eu fico observando o chat e vou te Tá avisando. ótimo. Perfeito. Ok, professor Gustavo, muito obrigado. Obrigado, Thiago. É sempre uma alegria estar com você aqui e uma boa noite a todas e todos. É com muito prazer que eu vou trabalhar um pouco essa questão, essa oficina que a gente está propondo hoje. No Reabilita, a gente tem uma disciplina de sensoriamento remoto aplicado à análise ambiental e urbana. E a gente faz uma contextualização do que é sensoriamento, passa pelo histórico do sensoriamento, fala um pouco sobre as leis físicas que estão por trás, sem entrar muito a fundo no processo. E a gente mostra aplicações. Então, durante o módulo, a gente dá uma pincelada nessa possibilidade de você observar o espaço de cima e, com isso, você ter compreensões mais elaboradas. Eu estou vendo aqui, nós temos alguns dos meus orientandos dessa turma do Reabilita 10, e ontem nós tivemos o nosso encontro de orientação, porque amanhã, infelizmente, eu não vou poder estar presente em função do fechamento do semestre, na graduação. Eu dou aula sábado de manhã também. Então, a minha expectativa era mostrar um pouco de como a gente pode se apropriar do intraurbano utilizando dados gratuitos e softwares livres, e, enfim. Eu gostaria de salientar que, como essa oficina ela não está sendo transmitida, como outras foram, eu combinei com o Valmor de, ao final da oficina, assim que a estrutura estivesse finalizada, ele vai me passar o arquivo e eu vou disponibilizar no meu canal no YouTube, de forma que fique como um tutorial. É claro que existem alguns aspectos, isso porque o Thiago comentou aí a respeito das inserções em redes sociais. Essa semana, inclusive, eu fiz na quarta-feira eu não pude participar da abertura do evento aqui, justamente porque eu estava fazendo uma live para o ACAD-GEL a respeito de sensoriamento remoto em mídias sociais, divulgação de sensoriamento remoto em mídias sociais. E o nível de engajamento é muito alto nessa área. A ciência ela carece muito de participações e de disponibilidade de informação. Então, hoje, por exemplo, sexta-feira, é um dia que sai postagens relativas a processamento de imagens com Python, que é uma linguagem de programação. Na quarta-feira, eu falo de processamento de imagens com softwares livres. Então, tem toda uma estratégia nesse sentido. E ontem à noite, eu estava aqui preparando depois do nosso encontro de orientação, eu estava preparando o que eu ia fazer com vocês, a oficina. Eu sempre
testo, porque a gente tem aquela máxima que a gente sempre ouve, né? Quem sabe faz ao vivo, mas a chance de dar errado é grande. Então, a gente precisa ver quais são os furos, né? Eu mudei o sistema operacional, né? Semana passada, eu passei 30 anos usando Windows, né? Comecei nos anos 80 com MS-DOS, com linhas de comando e tal, mas depois que surgiu o Windows, eu fui para o Windows e recentemente eu migrei para o macOS. E verificando, né, as potencialidades, as possibilidades de se trabalhar com essa questão. E ontem à noite eu estava então preparando aqui, meu filho passou e tirou uma foto minha e me mandou. Aí eu falei, deixa eu aproveitar e divulgar a oficina do Reabilita. E é impressionante como engaja. Eu falei para o Valmor, hoje à tarde, no início da tarde, eu perguntei se ia ser divulgado, porque nós já tínhamos ali 2.500 pessoas que haviam interagido de alguma forma com aquela postagem. Então, assim, eu sempre digo, e muita gente perguntando pelo Reabilita, muita gente perguntando pelo Reabilita e sobre a oficina. Então, me comprometi em disponibilizar também no YouTube para essas pessoas que me pediram. E também as pessoas que falam do Reabilita, a gente divulga, né? Então, tem muita gente que entra por causa dessa interação. Então, tanto no direct como no próprio post, a gente vai trabalhando esses aspectos. Eu não sei, eu sei que os que foram meus alunos tiveram noções, eu aprofundei algumas questões, mas como nós temos inscrição de outras pessoas, nem todo mundo eu sei qual é o nível, tá? Então, eu vou me ater mais no acesso e no processamento do que efetivamente na teoria que está por trás, porque senão nós ficaríamos aqui umas 4, 5 horas para fazer essa oficina como eu gostaria. Tá? Então, normalmente eu dou a teoria para depois entrar no que a gente está fazendo. Eu vou explicando, se houver necessidade, eu faço algum desenho, alguma coisa nesse sentido, a fim da gente esclarecer bem como a gente vai trabalhar. Eu já vou compartilhar minha tela para que a gente possa visualizar o que a gente está fazendo. Eu vou ocultar aqui esses painéis e vou minimizar temporariamente aqui o QGIS. Primeira coisa, quando a gente trabalha com sensoriamento remoto, é a gente saber o que a gente quer visualizar, o que a gente quer modelizar, o que a gente quer buscar com a nossa análise. E é importante que a gente tenha uma noção de escala, né? Uma noção muito clara da escala que a gente vai trabalhar. Eu estou propondo uma análise hoje mais numa escala intra-urbana, então nós estamos falando aí de 1 para 5.000, 1 para 2,5, né? Não estou falando de escalas médias ou mesmo regionais, eu estou pensando numa discussão mais detalhada. Nós temos alguns catálogos de imagem que são gratuitos, mas existe atualmente, eu tenho inclusive um artigo no meu blog, que é Prof. Gustavo Baptista, tem esse pezinho mudo aqui, tá? Medium.com. Também posto no LinkedIn, né? Esses artigos de opinião, coisas rápidas, 5, 6 minutos de leitura, não mais que isso. E aqui, no dia 17 de abril, eu fiz um post a respeito de disponibilidade gratuita de dados e de dados hiperespaciais ou de alta resolução espacial, uma tendência. Usando imagens como representação aqui, né, as imagens do Jardim de Alá, separação Ipanema-Leblon, no Rio de Janeiro, né? E dados do Cibers 4A, com 2 metros de resolução espacial. Dados do Planet, da constelação Planet, que são nanosatélites, que estão disponíveis e hoje nós temos acesso à plataforma, né, da Planet pelo governo da Noruega, que disponibiliza de forma gratuita mosaicos mensais com resolução espacial de 4,77 metros. Então, aqui nesse artigo,
Deixa eu abri-lo aqui. Eu faço uma consideração, né, sobre o início dessa leitura do intraurbano pelo espaço, do orbital, a partir do Íconos. Isso daqui é a região da Estação Rodoviária de Brasília, a primeira imagem de 20 de abril de 2000, né, uma composição real, e grandes vantagens surgiram, e a gente vai discutindo esses aspectos aqui. E aqui eu cito o catálogo, né, do INPE, né, da Divisão de Geração de Imagens, onde a gente consegue acessar o Cibers 4, o Cibers 4A, o Planet, né, do governo da Noruega, é esse site aqui, isso aqui é o hiperlink, inclusive, você consegue se cadastrar e baixar. E aqui o novo catálogo para o Cibers 4A. O Cibers 4A é o último satélite que foi colocado em órbita em conjunto com os chineses. É um satélite sino-brasileiro, então é China Brazil Earth Resource Satellite. E esse sistema passou a ficar disponível de forma pública em junho do ano passado. Nós tivemos os dados liberados. Então, aqui eu faço uma comparação só visual entre Cibers 4, com 5 metros, o Planet, com 4,77, e o Cibers 4A, com 2 metros, o que é extremamente generoso para se trabalhar em âmbito intraurbano, né? Então, é um artigo aí simples, né? 6 minutinhos de leitura, em média, enfim. E, então, aqui, esse é o catálogo tradicional, você faz apenas um cadastro nele, né, da dgi.imp.br. Se você digitar CDSR, tá? Catálogo de dados de sensoriamento remoto, no Google, você já cai nessa página. É o primeiro link. Aí você faz o seu cadastro e você entra. Você vai ter um cardápio de satélites muito grande. Esse meu cardápio aqui é maior do que o que você provavelmente vai ter, porque eu, como funcionário público, eu tenho acesso a um conjunto de dados que o governo brasileiro comprou e disponibilizou nesse catálogo. Mas são áreas muito específicas, poucos lugares e tal, enfim, mas tem coisas interessantes aqui. Eu chamo a atenção para os Landsats de 1 a 8, sem o 6, porque o 6 não atingiu a altura de órbita e reingressou na atmosfera, a gente perdeu o Landsat 6. Mas Landsat 1, nós estamos falando de 1972 para frente. Então, é a série mais exitosa de sensoriamento remoto existente. E vários outros aqui disponíveis. E aqui, se você clicar em Cibers 4A, ele não vai utilizar esse portal, ele vai abrir esse outro portal aqui, certo? E aí você precisa ter um cadastro também para utilizá-lo. Bom, a consulta é muito simples. O INPE agora abriu um novo portal de data cubes, né? Mas é uma outra história, depois, se der, a gente fala sobre isso, se não, depois a gente marca uma outra conversa sobre essas possibilidades. São cubos de imagens, empilhamentos, séries temporais, enfim, que o INPE está disponibilizando também. Nós estamos aqui, então, dentro do catálogo de dados de sensoriamento remoto, os dados do Cibers 4A. Ele tem 3 câmeras, uma câmera WFI, que é uma câmera regional. O L2, o nível 2, ele tem menos correções geométricas, o L4 mais correções radiométricas e geométricas. Então, eu sugiro a procura pelo L4. A câmera WFI é a mesma que está a bordo do Amazônia 1. Ela é uma imagem regional. Vamos ter uma dimensão do que isso representa? Vamos fazer aqui uma consulta rápida, só para pegar aqui um quadrado qualquer. Deixa eu pegar um pedacinho aqui. Enfim, aleatório, só para a gente buscar, para a gente ter uma noção do que é uma imagem WFI. Tá? Ela é uma imagem regional, ou seja, você pega uma imagem desse tamanho com em torno de 850 quilômetros de largura, 850 quilômetros aqui também, né, entre latitude e longitude aqui em termos de disponibilidade. Isso para análise intra-urbana não serve. Esse pixel tem 60 metros de resolução espacial. Não me serve. As mesmas 4 bandas que nós temos
no WFI, a gente tem na câmera MUX. Essas duas câmeras são feitas pelo Brasil, a WFI e a MUX. E a WPM, que é a de alta resolução, é chinesa. A câmera MUX, eu vou utilizar o mesmo quadrante, vou pegar aqui uma área, você já vai ver que ela é uma imagem mais local, tá vendo? Ela já é uma imagenzinha mais local. Ela tem 16 metros de resolução espacial, ou seja, o pixel dela tem 16 por 16. Nós estamos saindo de 60 por 60, WFI, que está no Cibers e está no Amazônia 1, por isso que o Amazônia 1 tem essa contribuição do aumento do monitoramento, por ter a disponibilidade, né, junto com o Cibers 4 e o Cibers 4A, são 3 dados regionais para análise de desmatamento, queimadas e tal na Amazônia. O propósito é isso. Muito bem, mas eu quero não um dado da câmera MUX, eu quero WPM, tá? Que é a imagem de alta resolução que nos interessa. Então, vamos fazer uma leitura mais específica. Suponha aqui que eu queira, como eu combinei com a Luísa, suponha que eu queira fazer uma leitura de São Paulo, certo? Então, eu marco aqui, pego aqui esse quadradinho aqui, né? E eu vou marcar a Grande São Paulo. Muito bem, marquei aqui WPM, e aí eu vou fazer um ajuste aqui que eu acho que é importante a gente fazer sempre. Ampliar a nossa base temporal. Porque se eu pedir aqui do dia 14/4 até o dia 14/5, esses dados são oferecidos uma vez por mês. Então, a chance de eu pegar uma imagem com nuvem nessa época do ano, nessa região, é grande. Então, eu vou mudar um pouquinho e, ao invés de trabalhar com o mês de abril, eu vou colocar o mês de janeiro. Vamos pegar um espaço maior, de 1º de janeiro desse ano até o dia 14, que é, por acaso, hoje, né? Muito bem. Cobertura de nuvens, eu não vou entrar com isso, mas aqui o máximo de cenas, 100 cenas. Muito bem. Aí eu vou analisar aqui. Eu tenho 7 imagens nesse período. Eu vejo aqui, ó, Cibers 4A, WPM, 203, 143, que é órbita e ponto, e depois 2021, 0504. Ou seja, eu tenho uma imagem aqui que pega dentro desse quadradinho, né, que vai pegar um pedaço ou outro, vai pegar São Paulo, um pedaço de São Paulo, do dia 5/4. Tem uma outra aqui do lado, 5/4, essa outra dia 8/4. Só que essa aqui, quando eu olho, eu vejo a mancha de São Paulo aqui, da Grande São Paulo. Se eu quiser ver ela no mapa, é só eu habilitar esse botãozinho aqui, que aí eu vejo a minha imagem, tá? WPM, e eu pego a Grande São Paulo, uma parte generosa. Eu vou deixar essa parte aqui de Barueri, né, Cotia, de fora. Mas aqui eu vejo, por exemplo, as marginais, Tietê, Pinheiros e tal, está aqui aparecendo. Então, eu vou fazer um trabalhinho na Avenida Paulista, por exemplo. Eu quero trabalhar com a região da Paulista. Eu quero trabalhar dentro da cidade de São Paulo. Muito bem. Se eu estiver logado aqui, ó, olá, Gustavo Macedo de Melo Batista, que é o meu nome todo, né? O registro é feito com o nome todo. Muito bem. Se eu quiser pegar, eu não tenho nenhuma imagem aqui. Eu preciso jogar para o carrinho essa imagem. E o processo ficou super simples, porque é o seguinte, cliquei aqui, carrinho está aqui e a imagem já está disponível para eu baixar. Eu não preciso fazer como naquele outro catálogo anterior, que eu mandava a solicitação, aí o INPE recebia, liberava um diretório para eu baixar os dados depois de um tempo. Aqui não, o dado está disponível na hora. Ou seja, se eu clicar aqui nessa nuvenzinha, eu tenho a banda 0, que é a pancromática de 2 metros. 2,5 GB, mais ou menos, o tamanho dela. Aqui é o descritor XML, ou seja, é o metadado dessa banda 0. Aqui eu tenho a banda do azul, o descritor da banda do azul, a do verde, o descritor do verde, a do vermelho, o descritor do vermelho, a do NIR e a descritor do NIR. É só eu clicar que ele começa a baixar.
Como são arquivos um pouco generosos em termos de tamanho, eu já fiz isso. Eu já baixei os dados. Tá? Muito bem. Então, é só clicar aqui e você vai receber todas as suas bandas. Tá certo. Muito bem. Aí nós vamos utilizar um dos softwares livres que eu particularmente gosto muito, chamado QGIS. QGIS, que antigamente era QuantumGIS, é uma iniciativa, inclusive a gente tem uma comunidade QGIS Brasil, e essa comunidade tem uma reunião mensal de palestras QGIS Brasil, On Day, enfim, é um evento assim. No desse mês, eu vou fazer uma palestra. E eu estou como um dos curadores da comunidade QGIS no Brasil, que é uma outra comunidade no Facebook. Tá? São comunidades grandes, comunidades que discutem muita coisa. E a grande vantagem é que esse software ele é similar ao ArcGIS, que o Rômulo utiliza no módulo dele. Claro que ele está usando o ArcGIS Pro, usando a versão em nuvem, mas ele é similar e ele tem uma comunidade muito grande no mundo todo gerando. São cerca de 800 plugins, né, que são complementos que estão disponíveis sempre, e, ao mesmo tempo, você tem discussões e comunidades, enfim, que estão dando sempre muito suporte a toda essa questão, com uma vantagem. Ele é um software livre, de arquitetura aberta e gratuito. Né? Você pode até fazer doações para o projeto, para incentivar, mas ele é gratuito. E é uma ferramenta poderosíssima, poderosíssima. Eu, particularmente, e é o próximo artigo que eu vou escrever, devo escrever isso amanhã, porque eu quero que seja o próximo episódio do meu podcast, que sai todas as segundas-feiras, a respeito de sensoriamento remoto, que é o fascinante mundo do sensoriamento remoto, que aconteceu um fato interessante recentemente. Um dos softwares que eu utilizava no meu curso de processamento de imagens satélites por softwares livres saiu de disponibilidade. E ele veio como um plugin para o QGIS. Só que tem uma necessidade de você instalar um complemento, de você habilitar, ou seja, às vezes você está muito fixado num software e, de repente, ele é descontinuado. E aí, você deixa de trabalhar? Por isso que eu sempre digo que as pessoas têm que entender de mais de um software e entender quais são as potencialidades que cada um dos softwares nos trazem para que você possa implementar cada vez mais os seus resultados com muito mais eficiência. Muito bem. Eu, particularmente, gosto da visualização dele em preto, porque, como eu trabalho muitas horas, isso daqui dá uma certa tranquilidade do que o fundo branco, mas é possível você trabalhar com ele em fundo branco. Tá? Eu, particularmente, prefiro dessa forma. Muito bem, eu vou carregar aquelas nossas imagens, então vamos lá. Eu não vou entrar em detalhes de clica aqui e tal, não sei o que a gente... Eu vou dizer o que a gente está fazendo, tá? E estou mostrando aqui um passo a passo. É claro que é importante, por exemplo, a gente vai fazer uma integração de dados. Existe toda uma teoria de fusão, de integração de dados por trás, e que eu vou dar uma explicação meio que por alto para a gente entender pelo tempo que a gente tem. Tá? Mas é mais instigá-los a entender que há essa potencialidade, né? Verificar que isso é possível e, a partir daí, a gente avançar. Muito bem, então eu solicitei aqui um Data Source Manager, né, um raster, eu vou fazer a inclusão da imagem. Tá? Deixe-me abrir aqui no backup. Eu vou abrir aqui dados CIBES. Eu tinha começado a me preparar para Rio, mas ontem, quando a gente começou a conversar, a Luísa vai trabalhar com São Paulo, me orientando, eu falei, a única diferença, Luísa, é que eu já tinha feito para 3 de setembro de 2020, e ontem vi essa imagem de 8 de abril, eu falei, vou fazer uma coisinha mais moderna, mais recente, para a gente brincar com um dado mais novo. Tá? Bom, eu vou pegar aqui a banda 0, vou pegar a banda 1, a banda 2, a banda 3 e a banda 4. Só explicando, banda 0 é a banda pancromática do WPM, ou seja, ela cobre toda a faixa do espectro da luz visível com 2 metros de resolução espacial. A banda 1 cobre a região do azul,
do espectro da luz visível. A banda 2, a do verde, a banda 4, a banda 3, a do vermelho, e a banda 4, a subida do infravermelho próximo. Tá? Bom, então, vamos abrir aqui e vamos adicionar ao nosso sistema. O que acontece? Às vezes a gente tem informações em português, às vezes a gente tem informações em inglês. Tá? Essa aqui é a versão 3.16 do QGIS, porque o QGIS ele tem duas características. Quase toda semana sai uma versão nova, só que ela não tem estabilidade. Está na versão 3.18, a Zurich. Cada uma delas tem o nome de uma cidade. Isso é uma característica também do QGIS. Existe uma versão chamada LTR, Long Term Release, que é a versão estável. É a versão que as pessoas foram testando e que até 2 meses atrás era a versão 3.10, a Corunha, tá? Que é uma região na Espanha. Hoje, há 2 meses atrás, há 1 mês ou 2 atrás, saiu a versão 3.16 como LTR, que é a Hanover. Então, essa é a versão estável que a gente tem à disposição. Aqui a gente... deixa eu fazer um close aqui. Aqui na ajuda, se eu vier aqui, por exemplo, sobre verificar a versão do QGIS, ele me mostra, você está rodando a versão atual do QGIS, que a versão disponível LTR é a 3.16.6. Tá? Essa é a versão Hanover. Muito bem. Bom, abri aqui aquela minha imagem. É exatamente aquela minha imagem. Né? Se eu vier aqui, perdão, deixa eu... Não era isso. Isso aqui são os artigos do Paranoá. É nessa outra janelinha. Opa, é nessa daqui. Ó, essa imagem aqui, com essas nuvens aqui embaixo, que a gente simulou baixá-las, tá? Ela está aqui, né? Com as nuvens aqui embaixo e tal, e o que a gente está vendo aqui é a banda 4. Aqui, se eu fechar esse olhinho, aqui é a banda 3, aqui é a banda 2, aqui é a banda 1 e aqui é a banda 0, ou é a pancromática. Você vê, você pega aqui a região de Santos, né? São Vicente, Guarujá, enfim, você tem aqui o litoral, você tem os reservatórios de Billings e Guarapiranga e tal, só que com um detalhe, ó, se você vai ampliando isso daqui e ele vai renderizando, você chega ao ponto de ver a cidade com 2 metros de resolução espacial. Veja, eu estou aqui numa escala, ó, de 1 para 4.430, tá? Então, se eu for, por exemplo, para a região de Santos, deixa eu abrir a imagem como um todo aqui. Se eu for para a região de Santos, aqui, ó, Santos, São Vicente, ó, e eu vier aqui para a região do Porto, eu vou chegar num nível de detalhe tal que eu vou ver os navios e os containers, está vendo? Vou ver os navios e os containers. Eu tenho essa possibilidade. Qual é o grande barato de um dado como esse? É que você tem 4 bandas multiespectrais cobrindo a região do visível e do infravermelho próximo. Então, você tem variabilidade espectral, só que essas bandas você tem 8 metros, então você vê os seus pixels assim, porque eles têm 8 por 8 metros. Então, você vê o navio, mas você não reconhece muito bem o navio. Mas você tem uma banda com 2 metros. Então, o que você quer fazer? Aproveitar o que você tem de melhor nos dois conjuntos de dados. A multispectralidade aqui, que tem 8 metros, e o pancromático aqui, que tem 2 metros. Eu quero pegar esses 2 metros e jogar aqui dentro. Só que se eu for fazer isso para a imagem como um todo, primeiro vai demorar muito tempo e segundo vai me gerar um arquivo de 54 gigabytes. Certo? Então, eu preciso tomar uma decisão de onde eu quero trabalhar. Vamos lá. Eu vou jogar aqui, porque eu quero trabalhar na região da Paulista. Então, vamos lá. Vou manter aqui a pancromática, deixa eu voltar um pouquinho. Ó, aqui eu tenho o Parque do Ibirapuera. Tá vendo? Aqui é o Parque do Ibirapuera, essa região aqui. A Paulista está aqui, ó. A Avenida Paulista está aqui, ó. É toda essa região aqui, ó. Isso aqui é a Avenida Paulista. Aqui é Brigadeiro Luiz Antônio.
Aqui é o MASP, onde está o meu cursor, vocês estão vendo? E aqui é o Parque Trianon. Então, eu vou trabalhar com essa região da Paulista. Eu vou dar um pouquinho mais de zoom. Vamos trabalhar aqui na escala de 1 para 5. Não, está aqui. Aqui o MASP e o Trianon. Está vendo aqui? Ó? Nessa porção aqui. Beleza. Eu ontem estava mostrando essa imagem aqui, quando meu filho tirou a foto. Deixa eu só mostrar um negócio aqui para vocês. Deixa eu clarear ela um pouquinho. Aqui eu mexi no contraste da minha imagem, né? Eu peguei o histograma e expandi ele, deixando 2% inicial e 2% final de fora, e expandi a metade do miolo do histograma. E aí eu mostrando para ele, ele olhou a imagem e disse: pai, eu moro aqui, ó. Que ele e minha filha moram aqui, né? O apartamento deles fica aqui. E ele achou super legal de ver a casa dele de cima e tal. Eu falei: não, peraí, daqui a pouco você vai ver isso aqui colorido. Aí eu fui fazer o processamento e mostrar para ele, né? E eu achei interessante, Thiago, porque o Rubens estava acompanhando a gente, né? O Rubens está fazendo doutorado com a Maria do Carmo, e estava acompanhando a discussão na internet, né? E aí ele postou lá: pô, deve ser super interessante ser seu filho, né? Porque de repente passa e você está mexendo com imagens de satélite. Eu falei: deve ser. Bom, esse pedaço aqui eu acho que representa bem a região da Paulista ali, né? Está aqui ela nessa diagonal, acho que fica legal, né? Pega aqui a Bela Vista, a Bexiga, dá para a gente ter uma visão legal aqui. Beleza, vamos cortar esse pedacinho aqui. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer, bom, os planos, eles estão desligados aqui, mas eu posso colocá-los de forma que a gente visualize, não com 2 metros, mas com 8 metros. Aqui é a área que eu vou trabalhar como interesse, tá? Supor que seja essa área aqui. Então, vamos lá. Eu venho aqui no raster e vou cortar essa imagem. Eu vou extrair isso daqui pela extensão. Recortar a área, essa imagem toda, tá? Que tem ali, né, uma dimensão muito grande, um volume muito grande. Eu vou trabalhar nesse pedacinho aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso informar qual é a banda original que eu quero cortar. Eu vou começar pela banda 0. Eu tenho que informar que eu vou utilizar a extensão que está aparecendo na tela, porque foi o que eu utilizei. Se eu tiver uma camada de mapa, um shape, uma coisa assim, ou se eu desenhar na tela, eu posso selecionar, mas eu vou usar essa extensão. Então, ele já definiu o meu quadrante aqui em termos de coordenadas. Ele pegou 2 pontos, definindo aqui, né, os 2 pontos que definem a malha que vai ser recortada. E eu não vou fazer em arquivo temporário, não. Eu vou gerar um arquivo, vou salvar em arquivo, tá? E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou utilizar sempre uma estratégia que eu faço. Isso é uma característica minha. Como eu sou um cara que tem déficit de atenção, para eu lembrar o que eu fiz, eu vou sempre colocando uma letrinha no final que corresponde ao processamento. Então, além de eu ter um crescimento dos meus dados, eu vou sabendo o que eu fiz primeiro, depois em segundo, em terceiro, em quarto. Assim. É um método mnemônico que eu idealizei para mim, funciona para mim. Pode ser que não sirva para mais ninguém, mas para mim dá sempre certo. Há mais de 30 anos eu faço isso. Então, aqui, o que aconteceu? Ó, a minha banda, ela tem... vamos só entender o que é o nome do arquivo. É o nome do satélite, Cibers 4A, o nome do sensor, WPM, o ano, o mês, o dia, a órbita, o ponto, o nível de processamento L4 e a banda 0. Tudo bem? Então, eu tenho aqui todos os meus dados e o que eu fiz? Eu botei um underline W de window. Eu estou cortando uma janelinha, então eu tenho um W de window. Muito bem, vou executar. Executei, já está cortado ali. Ao invés de eu olhar, verificar, eu vou fazer isso para todas as imagens. Por quê? Porque eu agora só preciso fazer o seguinte, ó. Estava na banda 0, agora eu venho para a banda 1. Venho aqui e mudo isso aqui para 1, para saber que é a banda 1, W. E mando executar. Mesma coisa. Vou fazer banda 2, que é a região do verde.
Está aqui, banda 2. A máscara é a mesma, né? Venho aqui, banda 2, W, e executo, tá? Eu estou fazendo passo a passo aqui com vocês. Apesar de ter já feito antes, por isso que eu tive que gravar em cima, mas eu quero fazer o passo a passo com vocês para vocês visualizarem como é feito. E, finalmente, a banda 4, W, executar. Bom, agora eu posso fechar a minha caixinha aqui, close. E se eu mudar a minha escala, eu vejo a minha imagem toda e o retângulo que eu cortei, que ele está na frente, ele entrou depois, está vendo? Aqui na organização dos arquivos, o arquivo W, ele veio depois, ó. Então, ele vai sempre jogando para cima, na sequência. E eu tenho aqui, ó, toda a área de São Paulo. Você vê que o Parque do Ibirapuera ficou de fora, tá? Eu peguei só a região da Paulista aqui, ó, e uma adjacência. Tudo bem? Bom, então eu já não preciso, até para melhorar a questão de processamento, eu posso vir aqui e retirar as 5 camadas originais que eu baixei lá do site do INPE. Eu marco eles, venho com o botão da direita do mouse e remover camada. Ele pergunta se eu quero remover as 5 entradas. Removi, está só o que eu preciso, a minha área. Mas o meu arquivo está preservado. Tudo bem? Bom, o que acontece? Eu não consigo fazer nada com essas imagens separadas, banda a banda. Eu preciso fazer com que elas estejam empilhadas. A gente tem 2 termos que definem esse empilhamento. Em inglês, a gente usa stacking data, né? Stacking data, que é esse processo de empilhamento. E os franceses, assim como dos países de língua latina, né, a gente tem o processo de concatenação. Então, como a gente vai utilizar um software da Agência Espacial Francesa, a CNES, a gente vai utilizar um concatenate image, ou seja, um empilhamento, mas com o termo concatenação. O que acontece? Eu vou puxar aqui para facilitar um pouquinho a nossa visualização. Deixa eu botar aqui em cima. Peraí. Não está indo. Deixa eu ver se embaixo fica. Ficou. Beleza. O que acontece? O QGIS, como eu disse a vocês, ele tem diversos complementos, diversos plugins. Tá? Aqui em cima, na aba complementos, vocês estão vendo minha tela toda? Sim? Beleza. Você tem aqui gerenciar e instalar complementos. Então, você pode, né, aqui verificar o que tem instalado na máquina. Então, por exemplo, eu tenho aqui um gerenciador de banco de dados, eu tenho um meta search, né, um verificador de metadados, eu tenho um módulo de processamento, um outro de classificação, tem esse White Box Tools, que é isso que eu falei que deixou de rodar como software independente e passou a ser um plugin, né? E ele vem com algumas coisas, por exemplo, ele tem o Grass, né, que está habilitado para ele, tá certo? Depois a gente reinstala. E aqui, ó, tudo isso daqui, ó, são plugins que você pode colocar para fazer as suas coisas aqui. E tem um monte de coisa que tem para ser feita aqui. Tá? Você tem plugin aqui para fazer homogeneização de contraste de imagens que estão diferentes. Você tem plugin para você passar uma imagem em relação a outra. Então, você quer ver uma imagem mais antiga, uma mais nova, você faz a verificação. Teve uma queimada aqui, não teve aqui, aí você faz essa verificação. Enfim, você tem um monte de possibilidades. E ele tem alguns sistemas, alguns provedores que vêm com ele. Um deles, e que a gente precisa apenas habilitar, é o Orfeu Toolbox. O Orfeu Toolbox, deixa eu abrir aqui vou minimizar aqui a minha visualização. Orfeu Toolbox é uma das grandes iniciativas de softwares livres de agências espaciais. Tá?
o Orfeu Toolbox is not a black box, ou seja, não é a caixa preta, tá? Ele está dentro da filosofia FOSS, né? Que é Free, Open, Free, Open e tem um outro Free, Open Source and Software, né? Então ele tem essa filosofia. Eles lançaram agora no dia 10/5 a versão 7.3.0, mas como tudo, as mais recentes elas tendem a ser menos estáveis. Ele roda numa plataforma chamada Monteverde, ou no QGIS, ou por meio de um código Python, tá certo? Ele é um open source, né? Um código aberto, e tem aqui toda a documentação. Aqui a gente tem... Espera aí que às vezes o mouse ele vai um pouquinho para o lado, enfim. E ele tem aqui, né, as versões antigas, né? Aqui são os recent news, o download aqui. Então, você tem versão para 64 bits, para 32 bits, para macOS, para Linux e para outras questões, tá? Para outros sistemas operacionais. E aqui tem older versions que estão disponíveis numa página de arquivo. Então, eu particularmente gosto muito da versão 7.0. Eu acho ela bem estável, assim como a 6.6.1. E aí você tem aqui o RC1, o RC2. Então, eu gosto, quando usava o Windows, eu usava 7.0, RC2 Windows, 129 megabytes. Você não precisa nem instalar, você só precisa descomprimir esse arquivo, deixar na sua área de trabalho e ele roda abrindo Monteverde. E você pode rodá-lo também dentro do QGIS. E aqui eu falo porque ele é um software extremamente poderoso para você empilhar os dados e para você fusionar os dados. Então, vamos lá. Aqui ele tem diversos... isso aqui é a caixa de ferramentas do QGIS, tá? Então, ele tem aqui, ó, desde a análise de dados raster, de rede, vetorial, banco de dados, a criação de raster, criação de vetor, ferramenta de arquivo, de camada. Ou seja, ele é um SIG muito poderoso e com vários plugins para processamento de imagem. Então, é o que eu vou, na minha palestra no QGIS Day, eu vou falar justamente sobre a potencialidade do QGIS para o processamento de imagens de satélites, porque ele é originalmente um SIG, né? E aqui tem o GEDAL, né, que é uma série de ferramentas muito poderosas, o GRASS, que foi desenvolvido pelo Corpo de Engenheiros do Exército Americano, o SAGA, que é um software muito legal, principalmente para quem trabalha com análise de bacias, e o Whitebox, que é um software que eu acho sensacional, principalmente a parte de estatística de imagens. A gente acha que não, mas a gente usa estatística direto em sensoriamento remoto. Bom, então eu tenho aqui o Image Manipulation. Tá? Eu não estou vendo vocês e não estou ouvindo. Então, Tiago, se tiver qualquer... Fui eu que falei, professor. Antes de avançar, não sei se atrapalha muito, mas tem duas perguntas que ficaram bem na troca, né, quando você começou a entrar no plugin, né, que ainda é um pouco sobre a imagem. Acho que são bem simples. A Érica perguntou assim, né, esses arquivos cortados, eles ficam em torno de quantos bytes, quantos megabytes, né? Deixa eu ver aqui, Érica. Já te digo, peraí. Ó, a banda 0, originalmente, ela tem 2,91 gigabytes. A banda 0 cortada, que eu acabei de cortar agora às 9h08, há 10 minutos atrás, ela tem 3 mega. A banda 1 tinha 150 megas, agora ela tem 189 KB. Tá? E ela continua como formato TIFF e ela continua com as mesmas informações, ou seja, você reduz bastante o tamanho do dado. Tá? Só para você ter uma ideia, Érica, se a gente fizer a fusão, como eu vou mostrar aqui agora, você vai gerar um arquivo de 54 GB com a imagem inteira.
cortando desse jeito, um corte um pouquinho maior que eu fiz à tarde, hoje às 6h15, 19 mega. Então, assim, é algo que você coloca num pendrive, vai embora, vai fazer o seu trabalho, entendeu? Então, é super pequeno, não vai comprometer muito, não. Imagino também que isso auxilia bastante na manipulação do... Claro, sim. Você guarda o dado original, se você precisar fazer outra coisa depois, mas vamos trabalhar com essa área. A Ingrid, ela fez uma outra pergunta aqui a respeito do corte, né? Seria possível, se eu entendi direito, seria possível fazer o corte em forma de polígono, não só simplesmente no formato de janela, né? Um formato retangular. Não, pode sim. Você pode fazer o contorno do seu município e tal. Se você tiver o shape, é só você indicar. É porque, para mim, fica mais fácil aqui fazer um corte quadrado ou retangular, enfim, por causa da dimensão aqui. O que eu estou vendo, ou seja, eu estou fazendo sem muito critério, mas se eu tiver o Shapefile, quiser fazer só um bairro aqui de São Paulo, aí tranquilo, é mole, é a mesma coisa. Você vai usar uma camada ao invés de usar o que está na tela. Aí você só vai ter que fazer a entrada do shape, né? Quando você jogou aqui a imagem nessa questão aqui, você pode entrar com um raster, mas você pode entrar com um vetor também. Então, você importa o seu vetor e ele passa a ser o referencial para você cortar a sua imagem. Entendeu? Beleza? Perfeito, professor Gustavo. E uma última pergunta que apareceu agora sobre os plugins, né? Que a Valéria fez aqui, né? Pois não. Não sei se a gente vai chegar a falar disso hoje, mas qual seria o plugin mais adequado para fazer análise de vegetação? Não sei exatamente o que ela está... O que a gente vai fazer aqui agora, Valéria. Então, perfeito. O que a gente vai fazer, que é modelagem espectral. Aí não é plugin, aí é calculadora raster e conhecimento de comportamento espectral de vegetação. Aí a gente vai nesse sentido. Eu estou olhando para baixo porque vocês estão aparecendo aqui embaixo, tá? Enfim, eu vou voltar a olhar para cá. Não, perfeito. Eu tenho esse hábito de ficar olhando para o lado que estão as pessoas, sabe? É um péssimo hábito. Mas para ver vocês aqui, tá? Não, então é nesse sentido, tá, Valéria? Eu vou mostrar, porque justamente o que eu vou fazer agora, eu vou empilhar os dados para que a gente possa fusionar e depois a gente fazer umas operações aritméticas para a gente pegar e verificar a atividade fotossintética, o sequestro florestal de carbono aqui em São Paulo, na região da Paulista. É isso que a gente vai fazer hoje. Tá? Que é muito daquilo que o senhor explicou no módulo do Reabilita, né? Da questão exatamente do comprimento de onda, como é que a gente faz para identificar isso, né? Exato. Perfeito, professor. Muito obrigado. Obrigado eu. Então, olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer é empilhar. Então, a gente vai abrir aqui o Image Manipulation e a gente tem aqui um Concatenate Image. Está vendo aqui? O que é francês. A origem está em inglês, mas a origem é francesa. Né? O francês, assim como o latino, o espanhol, né? Ele não chama de sensoriamento remoto, ele chama de teledetección. E teledetección por quê? Porque quando os sistemas começaram, eles eram por televisão, por câmera de televisão. Nenhum sistema mais funciona com câmera de televisão, tá? Mas se manteve, então eles têm essa questão, e os franceses têm essa questão com a língua muito forte, enfim, né? É uma questão cultural muito intensa para eles. Eu vou abrir aqui, vou jogar para... aqui em cima eu preciso só, porque às vezes ele entra atrás da tela e aí complica um pouco o meu riscado. Bom, eu abri aqui o Concatenate Image, certo? E aí eu tenho aqui o Input Image List. Eu vou clicar nesses 3 pontinhos para selecionar as imagens. Veja, eu tenho aqui banda 0 até banda 4. Eu tenho que selecionar na sequência, porque senão ele vai entrar em ordem errada. Então, eu vou marcar aqui 1, 2, 3 e 4. E você deve estar perguntando, por que você não está juntando a banda 0? Porque a banda 0 tem outra dimensão. A banda 0 tem pixels de 2 metros. Aqui a gente vai juntar o que tem 8 metros. A gente não empilha coisas de resolução espacial diferente. Está claro isso? Então, a gente precisa pegar as imagens do multiespectral, juntá-las, para depois a gente trazer o pancromático e fusioná-lo. Então, tem aqui eles, beleza,
Marquei, tem que marcar aqui, não é só clicar no nome, tem que marcar a caixinha, tá? E setinha para o lado. Como eu já fiz aqui, eu sei que se eu criar um arquivo de output, salvar um arquivo com um nome, ele vai dar errado. Por quê? Por causa das incompatibilidades de sistema operacional. Mas tudo bem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar em um arquivo temporário, depois eu salvo ele. E ele funciona. No temporário, ele roda direitinho e depois ele faz. No Windows, ele faz direitinho, tá? Aqui no Mac que faz essa gracinha aqui. Então, eu vou deixar aqui como um arquivo temporário e vou juntar isso aqui. O que ele vai fazer? Ele vai criar um arquivo que tem as 4 imagens juntas. Aí eu consigo ver composição colorida, eu consigo fazer algumas coisas aqui com esse dado, mas eu preciso empilhar. Então, eu vou executar aqui, ó. Acabou? Acabou, só isso. E ele gerou aqui, ó, um output image. Output image. Close. Veja, ele está acima da imagem, ó, vou puxar aqui para o lado, da imagem 0. Ele fez aqui esse output image abaixo dessas 4 bandas aqui. Então, está aqui banda 1, 2, 3, 4 e tal. Vamos ver como é que ele ficou? Eu tenho que desabilitar os que estão em cima. É uma questão de hierarquia, né? Ou eu jogo ele lá para cima. Tá vendo que ele está colorido? Só que ele está colorido esquisito, né? Está um colorido estranho. Deixa eu abrir aqui melhor para a gente ver mais bonitinho. Ó. Ele é de 8 metros, mas está um colorido estranho. Então, as coisas azuis aqui, ó, por exemplo, o MASP está azul e o MASP é vermelho. Está errado, por quê? Porque ele pegou a banda do azul e jogou no filtro vermelho. E pegou a banda do vermelho e jogou no filtro azul. Então, eu preciso inverter essas 2 bandas aqui, ó. Ah, aí agora telhado tem cor de telhado, o MASP está vermelho, o Trianon está verde, está tudo bonitinho. Se eu quisesse entender a vegetação e o vigor dela, eu poderia fazer a seguinte malandragem, tirar o verde e colocar o infravermelho próximo. Por que isso? Deixa eu abrir uma consideração aqui para a gente conversar a respeito disso. Rapidinho. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Se a gente pegar... Deixa eu mudar a cor aqui. Vamos para o verde e vamos pegar aqui um lápisinho mais legal. Se eu pegar o comportamento espectral da vegetação, eu vou ter uma curva espectral que faz isso. Ó. Essa região aqui, desse vale aqui, é a região do azul. Esse pico aqui é o pico do verde. Esse vale aqui é uma depressão que tem na região do vermelho. E essa subida aqui é o NIR, ou Near Infrared. O que acontece? A vegetação, ela absorve os comprimentos de onda do azul e do vermelho para fazer fotossíntese. Ela reflete o verde. Só que nós estamos falando aqui em torno de 10% de reflectância. Aqui, nós temos de 40% a 60% de reflectância, certo? Então, se eu pegar essa banda, aqui ó, é a banda 1 do Cibers, aqui é a banda 2, a banda 3 e a banda 4. A pancromática, ela pega isso daqui, ó. A banda 0, ela pega essa faixa toda aqui, tá? Essa é a banda PAN. O prefixo PAN vem de integração. Jogos pan-americanos, integração das Américas, tá? Prefixo PAN, e aqui é pancromático, é integração dos croma. Muito bem, o que acontece? Eu tenho aqui o comportamento da minha imagem, da vegetação, e aqui eu tenho um filtro G, aqui eu tenho um filtro B, e aqui eu tenho um filtro R. Né? O sistema não é um sistema RGB? Muito bem, então eu peguei o canal 3, botei aqui, o 2 aqui e o 1 aqui. Se eu pegar essa daqui, que é a banda 4, e jogar aqui, o que vai acontecer? Eu vou pegar a vegetação refletindo muito e colocá-la em verde. Então, vai ficar um verde muito claro, vai destacar em muito. Então, eu vou, com isso, criar o que a gente chama de falsa cor.
tá? Então, a gente avança nesse sentido. Tudo bem? Vamos ver como é que isso funciona? Beleza, deixa eu fechar aqui o sketchbook. Vamos voltar para o nosso... Professor é terrível, né, cara? A gente tem que ter um quadro negro, uma tela, uma coisa assim para escrever, senão não consegue raciocinar direito, né? Então, veja só, aqui, ó, se eu pegar a banda 2 e substituir pela banda 4, que é aquela subida, olha o que vai acontecer. Oi, olha a vegetação bem verdinha aí, tá vendo? Ó? Aí eu consigo ver que tem umas áreas mais amareladinhas, aqui mais verdinhas e tal. Consigo até ter uma noção ó, do quanto de verde eu tenho intra-urbano. Beleza. Só que posso melhorar isso? Em muito. Posso melhorar em muito. Então, vamos lá. Vamos pegar a informação de 2 metros e jogar nesse cara aqui. Tá? Deixa eu voltar aqui. Ó. Assim é a cor real. É como a gente enxerga. A vegetação ela reflete pouco, mas é assim que a gente enxerga. Aqui os telhados de barro, tá vendo? Telhado de barro aparecendo. Isso aqui é uma região mais de casas, né? Aqui são mais prédios, então você tem tipos de coberturas diferentes, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos fazer agora, a gente já tem a concatenação. Só que eu não posso simplesmente... Aí é que está o pulo do gato. Eu não posso simplesmente pegar outra imagem e jogar aqui dentro. Eu preciso transformar essa imagem na mesma dimensão da pancromática para depois jogar a pancromática nela. Então, tem um passo intermediário e a gente vem aqui para a aba Geometry, certo? A gente estava no Image Manipulation. E aqui eu tenho o Superimpose. Superimpose, ou seja, eu vou redimensionar os meus pixels. Eu vou pegar essa imagem que tem cada pixel 8 por 8 e transformá-la em 2 por 2. Só que sem a pancromática ainda. Você vai ver que vai ficar uma coisa meio borrada, mas depois fica fácil você jogar a pancromática aqui dentro. Então, vamos lá. Superimpose. Antes disso, deixa eu só fazer aqui para lembrar, para não ficar confundindo o que é o que, tá? Eu vou salvar como esse output aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho o hábito de, quando eu faço esse tipo de situação, eu tiro o band, que deixa de ser um band para ser um concatenate, né? Mas continua sendo um Windows, então eu pego o nome do arquivo todo, o L4, tiro o band, deixo o W e o C de concatenação. Então eu sei que essa imagem foi cortada, uma janela, e que foi concatenada. Eu vou salvar ela, tá? Vou substituir o meu arquivo. E aqui eu dou um OK. Pronto. Então, aqui ela está aqui, o output, que era, né, um arquivo temporário, eu posso removê-lo, tá? Para não ficar um monte de imagens ali, eu posso removê-lo, assim como eu posso remover cada uma das bandas em separado. Essas 4 bandas aqui, elas já estão empilhadas nesse arquivo aqui. Então, ó, eu preciso só da banda 0 e da concatenada. Essas individuais aqui, tchauzinho para elas. Não preciso delas aqui. Ó, deixa eu marcar todas elas aqui, botão aqui, remover camadas, remove as 4 entradas, acabou, está aqui. E eu posso novamente colocar, né, banda 3 aqui no canal vermelho e a banda 1 no canal azul, aí fica tudo bonitinho aqui como estava. Beleza. Então, vamos lá. Vamos para o Superimpose novamente. Caixa de ferramenta, Superimpose. Bom, aqui, muita atenção. Input de referência. Imagem a ser reprojetada. Quem é a referência? A referência é a dimensão espacial da banda 0, da pancromática. Então, tem que ser ela, banda 0. E quem é a imagem que vai ser reprojetada? É a concatenada. Não preciso mexer nas opções. Preciso deixar em arquivo temporário, senão ele vai dar problema também. Manda executar. Ele demora um pouquinho, porque ele está transformando uma imagem na outra. E ele finaliza. Eu vou dar um close aqui e eu vou chamar a atenção para um detalhe. Ó, eu vou dar um zoom. Deixa eu tirar o Output Image para a gente pegar aqui essa região do MASP. Tá? Olha só. Aqui é o MASP, certo? Essa área aqui é o MASP, é o pavilhão do MASP. Beleza.
Cada quadradinho desse tem 8 metros por 8 metros. Tudo bem? Cada quadradinho desse é um pixel, um picture element, um elemento pictorial. Cada areazinha dessa tem um valor de reflectância para a região do azul, do verde e do vermelho, que está respondendo aqui com os canais. Tudo bem? Bom, eu peguei essa imagem e mudei ela para a dimensão dessa daqui. Está vendo que o pixelzinho é menor? Bem menor? Ó, deixa eu aproximar aqui. Ó. Olha o pixelzinho de 2 metros por 2 metros. Está vendo? Ó? São esses quadradinhos aqui. Ó. Olha a imagem multispectral. Olha o quadradão de 8. Olha a pancromática. Está vendo? É a mesma região. O que eu fiz? Eu peguei a minha pancromática, usei como referência para reamostrar a multispectral, certo? Então, eu espero que a multispectral tenha esses quadradinhos. Olha ela aí. Só que ela não tem a definição da pancromática. A definição visual. Mas cada quadradinho tem 2 por 2. Aquele de 8 foi subdividido em vários quadradinhos de 2 por 2. Tudo bem? Beleza. Né? Você teria ali 8, então você teria 2, 4, 6, 8, e depois 2, 4, 6, 8. Então, seria uma matriz 8 por 8. Não, 4 por 4. Uma matriz 4 por 4. Para cada pixel. Tudo bem? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso pegar essa imagem e jogar nela essa informação. Com esse detalhamento aqui, que aí sim eu vou enxergar a imagem dessa forma. Que é justamente esse módulo aqui, ó, Pan Sharpening. Esse módulo Pan Sharpening é o módulo de integração dos dados. Tá? Eu vou só salvar aqui, porque depois vai surgir um outro output image, aí tem que abrir uma, abrir outra. Então, eu já salvo para lembrar quem é quem. E existe um detalhe que a gente normalmente faz. A gente chama essa imagem, que passou pelo Superimpose, de uma imagem chamada de XS. Ela passou por uma reamostragem e a gente chama ela no Superimpose de XS. Então, veja aqui, ó. Quando eu mando salvar, eu estou chamando Cibers 4A, WPM, a data, órbita e ponto, processamento, é window, concatenado e é XS. Então, eu tenho um arquivo que me diz os 3 processamentos que foram feitos até agora. Vou mandar substituir pelo nome aqui, mando salvar, e aí ela entra aqui e eu posso tirar essa outra aqui, tá? Posso remover essa camada. Beleza. Muito bem. Então, eu tenho aqui agora, na minha estrutura, eu tenho a banda 0, tenho a banda concatenada e tenho a banda concatenada reamostrada para multispectral, para pancromática. Certo? Então, agora vamos fazer a mágica acontecer. Vamos fusionar uma na outra, tá? Vamos pegar aqui o módulo Pan Sharpening. Cuidado, porque a gente tende a se confundir com tanto nome, com tanta coisa, certo? Então, o que nós vamos fazer? Input Pan Image. Quem é a Pan Image? É a 0. É a banda 0W. Input XS. É essa daqui que a gente criou. Os algoritmos. Existem 3 algoritmos aqui, tá? O mais simples é o RCS, é o que mais preserva cores, é o que mais preserva formas. Os outros são mais elaborados, mas são mais recomendados quando você tem uma imagem mais ruidosa. Uma imagem como essa, o default, o RCS, é o mais simples e é o mais recomendado. Vou salvar em arquivo temporário também, porque se eu salvar como arquivo, né, finalizado, ele vai travar. Então, eu vou mandar executar. Muito bem. Você vê que é super rápido. A gente está trabalhando com o Centro Econômico de São Paulo, né, o coração econômico de São Paulo, e é super rápido. Dei aqui um close. Output image. Vou colocar a corzinha certa. 3 e aqui 1, certo? Só que com um detalhe. Agora, eu vejo as coisas coloridas com 2 metros. Então, agora eu tenho o meu dado para poder processar. O que eu fiz até agora foi preparar o dado para ele sair disso, para ele sair
disso daqui para chegar nisso. Para a gente poder olhar a cidade de São Paulo aqui, né, com esse nível de detalhamento. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu botar na mãozinha, porque a gente acaba fazendo mais alterações do que deve. A gente olhar a cidade com esse nível de detalhamento aqui, ó, de você ver a diferença do dossel aqui do Parque Trianon, coisa que você não via com 8 metros. Você via alguns pixels de tonalidades diferentes, mas não com esse nível de detalhe. E, detalhe, o dado gratuito. Eu mostrei para vocês como é que a gente baixa, né? E aí, de repente, você consegue, né? Como eu falei para o meu filho, ó, você consegue chegar e ver, ó, você mora aqui. Tá aqui, ó. Você mora nesse prédio aqui, tem esse outro aqui é um conjunto de vários prédios enormes atrás e tal. E aqui você vai para o Bexiga, né? Extremamente legal você poder trabalhar com uma imagem com esse nível de detalhe. Aqui eu estou mostrando a minha imagem aqui, ó, olha a escala. 1:3.272, isso é a escala de detalhe, né? É claro que existem sistemas sensores hoje que fazem 30 metros, orbital. Perdão, 30 centímetros, orbital. Beleza, só que é pago e é caro. Então, se você não tem acesso ao dado, você vai trabalhar com o que você tem. Quer entender a vegetação aqui? Você poderia simplesmente jogar aqui o infravermelho e perceber o quanto você tem de vegetação. Os caras falam, São Paulo só tem prédio. Não, tem muito verde urbano. Tem sim. E você pode inferir isso. Só que aqui, às vezes, você mistura com alguns telhados, algumas coisas nesse sentido. Então, vamos trabalhar com alguns modelos que nos permitem fazer esse tipo de análise. Voltando só naquela questão do espectro, o que acontece? Deixa eu dar uma apagada aqui, geral. Estou aprendendo porque esse software aqui, esse aplicativo eu instalei hoje. Eu falei, eu preciso fazer uns desenhos na nossa... Ainda não sei como apagar tudo. E também deve ter alguma coisa do tipo imagem, editar, apagar. Beleza, show de bola. Então, deixa eu fazer aqui um espectrozinho mais estruturado aqui, só para a gente entender, tá? Então, eu tenho absorção no azul, pico no verde, absorção no vermelho e a subida para o NIR. O que acontece? Se eu meço a diferença entre o NIR e o RED, eu estou medindo essa profundidade de feição aqui. Tá? Deixa eu tirar esses controles aqui, porque eles me atrapalham horrores. Não que eles fiquem entrando, mas é porque eu fico olhando para eles e me perco no que eu tenho para falar. Bom, essa profundidade aqui é um índice, pode ser medida por meio de um índice espectral chamado Normalized Difference Vegetation Index, NDVI, tá? Que é uma diferença entre esse ponto e esse ponto normalizado por sua soma desses dois pontos. E existe uma outra que mede a relação desse ponto em relação a esse ponto aqui, ou seja, dessa absorção em relação a esse pico, que é chamado de Photochemical Reflectance Index. Muito bem. Aqui eu meço o verdor da vegetação. Aqui eu meço o uso eficiente da luz, Light Use Efficiency, no processo fotossintético. Se eu integro os dois, eu tenho o sequestro florestal de carbono por meio do fluxo de CO2 da atmosfera para a vegetação na fase clara da fotossíntese. O CO2 flux, tá? Só que tem um detalhe, esse índice aqui precisa ser reescalonado para valores positivos. É muito simples de se fazer. Vou mostrar como é que faz no QGIS. Vamos lá. Deixar aberto, porque de repente eu preciso do desenho. Vamos lá, amigo, que achei. Beleza. Botar aqui na cor real. Vamos lá. Deixa eu só dar um gole d'água. Todo software de processamento de imagem tem uma calculadora de imagens. Conselho,
Não use Orfeu Toolbox para fazer operações aritméticas de imagem. Ele é extremamente complexo. O que é algo extremamente simples em outros softwares, eles conseguem complicar de um jeito sensacional. Usa o próprio QGIS. Ó. Você tem aqui o raster e logo aqui em cima você tem uma calculadora raster. Qual é a vantagem? A calculadora raster, deixa eu só, porque eu vou precisar dessa imagem aqui, deixa eu só exportá-la. E aí também a gente tem uma nomenclatura específica para esse tipo de dado, que é o PSM. Então, veja, ó, nome do satélite, nome do sensor, data, órbita, ponto, tipo de processamento, window, concatenate, superimpose, pan sharpening mode spectral, PSM. As imagens PSM são imagens que tiveram fusão da pancromática com a multispectral. E usa-se essa sigla PSM para isso. Eu vou salvar, dou um OK, e aí eu posso fechar esse cara aqui, esse output image aqui. Vocês veem que eu tenho um pouco de toque, eu tenho que sempre manter as coisas organizadas, então aquilo que eu já fiz, que eu não vou precisar, eu tiro, tá? E deixo apenas o que eu vou precisar. Aliás, o que eu vou precisar aqui é só a pan sharpen. Opa, cadê? Tá. O que eu vou precisar é apenas a pan sharpening multispectral. Só essa primeira aqui que eu vou precisar. Vamos lá. Eu vou abrir aqui no raster, calculadora raster. Gente, isso daqui é a coisa mais simples do mundo, é fazer uma expressão matemática aqui, seja ela qual for, tá? Veja aqui, eu tenho aqui a banda 0, as concatenadas, as XS, só que elas estão separadas por bandas e a gente sabe que é um arquivo único, concatenado, porém esse @4 é a banda 4 do empilhado, @3 é a 3 do empilhado e assim sucessivamente. Como os arquivos aqui estão, tá? Eu vou ter todos eles, mas me interessa apenas os PSMs, que é onde eu vou fazer a equação. O NDVI nada mais é do que a banda 4 menos a banda 3. Veja, eu estou dando duplo clique no nome do arquivo, tá? E aqui eu coloco a expressão. Então, aqui, ó, abrir parênteses, banda 4 menos banda 3, dividido por banda 4, peraí, deixa eu abrir parênteses novamente, banda 4 mais banda 3, que eu disse que é uma diferença normalizada por sua soma, para você normalizar, ou seja, você relativizar os dados e ter o valor em percentual, tá? Quando eu fechei aqui o parênteses, ele diz expressão válida, está tudo certo, só que eu preciso ter um nome de saída. A camada de saída, que vai ser em formato GeoTIFF, eu vou chamar de Normalized Difference Vegetation Index. Vou mandar salvar, substituir. Se eu não mando salvar o arquivo, ele não abre o OK aqui para mim, tudo bem? Então, OK, ele vai calcular o NDVI. Opa, então aqui eu tenho o cálculo concluído e aqui eu tenho o índice de vegetação. As áreas mais claras são as áreas com mais vegetação nessa região, tudo bem? E está variando de menos 0,47 até 0,77. Então, eu tenho ali o valor 0, e a partir de 0,03 eu começo a ter a questão da fotossíntese sendo verificada. Isso por quê? Porque, se eu pegar aqui o meu desenho, quando eu tenho um espectro de vegetação seca, deixa eu puxar minha mesinha para cá para mostrar para vocês. Quando eu tenho aqui o meu espectro de vegetação, eu quero um vermelhinho aqui, beleza. Quando eu tenho um espectro de vegetação seca, o meu espectro tende a fazer isso. Ó. Ou seja, as feições decorrentes da fotossíntese aqui e aqui desaparecem e há uma redução aqui. Então, o que acontece? A diferença desse ponto em relação a esse ponto ficam muito próximos. Quando eu tenho um alvo que é assim, ó, eu tenho um NDVI negativo, porque aqui eu tenho um valor mais baixo do que aqui, por exemplo, certo?
Então, eu vou medindo. Vai chegar um ponto em que começa a ter um valor um pouquinho mais baixo aqui, nesse ponto aqui, em relação a esse ponto. Isso vai variando, né? Isso vai mudando ao longo desse eixo aqui, ó. Isso vai variando. Então, quanto mais fotossinteticamente ativo, mais eu tenho absorção e mais isso daqui está alto. Maior é o valor de NDVI. NDVI varia de alvos não fotossinteticamente ativos, de menos 0,1 até 0. Então, isso daqui seria a porção de vegetação não fotossinteticamente ativa. E de 0 até 1, eu tenho a vegetação fotossinteticamente ativa. E é isso que eu estou vendo ali na minha variação da minha imagem. Aqui está variando de 0,77 até menos 0,47. Ou seja, eu tenho uma porção não fotossinteticamente ativa e tenho uma porção fotossinteticamente ativa. Veja o parque aqui do Trianon. Está vendo? Olha como ele está mais clarinho em relação ao restante. Os prédios estão cinza, né? O Trianon está ali aparecendo de forma mais clara, certo? Muito bem. Eu preciso dar uma trabalhada na questão do uso eficiente da luz na fotossíntese, que é o Photochemical Reflectance Index, que foi proposto em 1997 por John Gammon e colaboradores. Muito bem, então vamos aqui. Eu gosto sempre de puxar para o lado para a gente ver as bandas direitinho. A fórmula é a mesma, só que no NDVI é a maior banda pela menor banda, enquanto que no PRI é o contrário, é a menor pela maior. Então, é a banda 1 menos a banda 2 dividido pela banda 1 mais a banda 2. Enquanto eu não fechar aqui, ele me dá a expressão inválida, tá vendo? Fechei o parênteses, deu certinho, expressão válida. Venho aqui, defino qual é a camada, eu vou fazer agora o Photochemical Reflectance Index. Vou salvar. Dou um OK. Ele é um inverso, ele fica um pouco... É um cinza meio variado, porque são duas áreas de pouca variação de reflectância entre elas. Mas elas medem o uso eficiente da luz no processo fotossintético. Então, quando você integra com o NDVI, a coisa fica muito boa. Tá? Só que esse dado, que está variando aqui de menos 0,23 a mais 0,57, ele tem que variar de 0 até um valor positivo. Ele não pode ter valores negativos nesse ajuste dessa modelagem. E como é que a gente faz isso? A gente vem aqui na calculadora raster e vamos fazer o seguinte, vamos pegar o PRI, que foi o que a gente calculou, e a gente desloca em meio, ou seja, eu somo 1 e divido por 2. Isso vai me dar o Scaled Photochemical Reflectance Index, o SPRI. S minúsculo de Scaled e o PRI, né, que é o nome do índice. Calculei, ele é igualzinho, tá? Ele é igualzinho ao PRI, porque eu só desloquei, só que agora, ao invés de variar de menos 0,23 a 0,57, ele está variando de 0,38 a 0,78, valores positivos. Multiplico o NDVI pelo SPRI, tenho o CO2 flux. Opa, fiz bobagem aqui, não quero alinhar a imagem coisa nenhuma. Eu quero calculadora raster. Vamos lá. NDVI, 2 cliques para ele entrar na expressão, multiplicado por SPRI, 2 cliques para ele entrar. Defino, tá? O John Gammon e colaboradores não chamaram de CO2 flux, mas eles disseram que esse índice ele é proporcional ao fluxo de CO2. Então, eu, quando trouxe esse índice para cá, nos anos 2000, tá? E comecei a validar para as condicionantes nacionais, né? Eu validei na Amazônia, validei na Caatinga, no Cerrado, aí eu comecei a chamar de CO2 flux, para ficar mais fácil a identificação. Assim como o NDVI não é chamado de NDVI no artigo original. Eles dizem que é uma técnica de diferença normalizada, mas eles não chamam de NDVI. Tá? Isso depois as pessoas passaram a chamar.
Muito bem, então deu certo aqui, ok. E aí eu tenho, professor, mas ele é igual ao NDVI? É, só que a diferença é que o NDVI varia de menos 0,47 a 0,77 e aquele é de menos 0,29 a 0,46. E ele está integrando dois processos, duas absorções da vegetação, e aí eu posso, como é uma banda única, eu posso fatiá-la. Como? Eu posso vir aqui, né, e pegar uma banda simples falsa cor e atribuir a ela um gradiente de cores, né? No caso, eu posso pegar aqui essa estrutura, mas eu preciso definir se eu vou trabalhar de forma contínua, se eu vou trabalhar com intervalos, eu acho que com intervalos fica interessante, e eu posso pegar aqui e mudar as cores, ou seja, eu posso colocar aqui, num primeiro momento, uma vegetação mais avermelhada, uma vegetação não, uma área mais avermelhada. Essa outra aqui eu vou colocar um laranja, né, para a gente ter aqui as áreas. Vou botar mais vermelho também, não tanto como a primeira. Espera aí que eu fiz bobagem, pedi sombreamento, não quero sombreamento. Quero voltar aqui. Oh, que ótimo, né? Perdeu o que eu tinha feito. Ok. Tudo bem. Intervalo igual, 5 classes. Né? Clico aqui 2 vezes, vou botar um vermelho. Vou pegar essa outra área aqui e botar um vermelho não tão intenso. E tenho aqui uma variação de 0,08 até o máximo. Então, eu tenho as áreas mais fotossinteticamente ativas. Se eu quiser melhorar isso, eu posso colocar, de repente, num amarelo, para pegar início de escala, do que é fotossinteticamente ativa, verde, e um verde escuro. Aí eu vejo que aqui, por exemplo, no MASP Trianon, ó, eu tenho gradações aqui de atividades fotossintéticas no âmbito dessa vegetação intraurbana. E o que está em vermelho e em laranja não é vegetação. Então, eu segrego uma coisa em relação à outra dentro de um fatiamento, ou seja, uma classificação unidimensional. Estou pegando uma imagem e dividindo o histograma dela em faixas. Eu escolhi 5 faixas. Eu poderia utilizar aqui um contínuo, poderia utilizar quartil, mas escolhi intervalos. Posso aumentar os intervalos para 6, 4, 1, 2 intervalos, enfim, fica a seu critério. Quando eu mostrei no Reabilita, o que eu fiz? Eu criei 2 classes, vegetação não fotossinteticamente ativa, vegetação fotossinteticamente ativa. Separei uma da outra e vi quanto eu tinha de área de cada uma, né? E com isso fiz uma relação entre uma e outra para ver as áreas que eram mais arborizadas, as áreas que eram menos arborizadas. Qual é a vantagem de se eu utilizar modelos espectrais, meus caros? É que você começa a separar sombra, terrenos que foram pintados de verde, né, como quadras de esportes e tal. O que não é fotossinteticamente ativo não responde. Não responde. O que está fazendo fotossíntese entra nesse processo. Tudo bem? Você tem, inclusive, vegetações aqui bordeando, ó, aqui e tal, que vão te dar essa resposta a partir de 2 metros. E você pode, né, tira aqui as etapas intermediárias e vai fazendo as brincadeiras, vai vendo o que é o que, né? Ó, aqui, por exemplo, tem uma estrutura aqui com uma certa resposta. Aí tem que verificar o que é. Enfim, aí você vai vendo a sua área, vai passeando por ela e entendendo como a coisa funciona. Veja, olha a dificuldade de você verificar algo por causa da sombra de um prédio, né? Aqui não responde. Então, a sombra, tudo bem, está escondendo ali algo que não é fotossinteticamente ativo. Esse é o grande barato de se trabalhar com sistemas sensores multiespectrais no âmbito intraurbano, né? Só que tem essa necessidade de você ajustar os dados primeiro, para depois você, por meio de uma modelagem, chegar a isso. E aí, Valéria, respondendo a você, não é um plugin, mas sim a compreensão do fenômeno e como a gente pode modelizar a partir de índices espectrais disponíveis na literatura para a gente poder trabalhar. Existem índices que medem senescência, umidade, enfim, uma série de coisas que podem ser utilizadas e que, quando interpoladas ali com uso de ocupação, com temperatura de superfície, tudo isso vai corroborar para uma análise, né, do bem-estar, do conforto térmico de uma grande cidade como São Paulo. Certo? Acho que era isso. Acho que era isso, Thiago, que eu tinha para
Não, maravilhoso, professor. A mágica que você faz, assim, ela, né? De repente, né, as coisas começam a aparecer, assim, num nível muito impressionante. Vamos dizer, consegue muita informação para auxiliar diversos estudos, né? Sim, sim. Tem uma pergunta aqui da Valéria, que ela fez, aí como estava no meio da explicação, eu acabei não querendo te interromper. Sem problema. Ela perguntou aqui, né, se, professor, dá para calcular o total massivo da vegetação, acho que é fotossinteticamente ativa por meio dessa imagem? Estatisticamente daria para tirar uma quantidade, professor? Daria para você ter uma noção de área. De área, né? De cubagem é mais difícil, porque você tem uma interação da radiação com, no caso dos sistemas ópticos, você tem uma interação com 5 micrômetros de profundidade. A vegetação, como as folhas são finas, a radiação passa através delas, processo de transmitância. Então, existe muitas vezes a interação de alguns níveis do dossel. Mas para você verificar isso, haveria necessidade de uma utilização de um sistema específico como o LiDAR, que aí sim você consegue ter uma noção da altura e do volume de vegetação que você tem. Aí você conseguiria cubar isso daí, tá? Mas por área, sim, você consegue ver quanto você tem de área vegetada, né? Em termos de dossel, área de dossel. O que o satélite está vendo é o que está embaixo, as interações são muito pouco perceptivas, né? Então, níveis ali embaixo, por exemplo, ali o Trianon ele tem vários caminhos ali dentro que não aparecem porque as copas estão se tocando e fechando. Então, é uma limitação. E também são 2 metros, né? Então, a gente teria que trabalhar para pegar esse nível mais fino, imagens com mais alta resolução, mas aí você não tem esse dado disponível de forma gratuita. Professor, excelente. A Paola também fez uma pergunta aqui. Pergunta se pode calcular a temperatura de superfície com essa fonte dos Sibers, né? Do Sibers? Sibers, desculpa. Não. Sibers é sistema óptico, apenas da faixa refletida. Para você trabalhar com temperatura de superfície, você precisa de imagens de sensores termais. Aí a gente teria que ir lá para o Google Earth Engine e pegar os dados, por exemplo, do MODES e tal. Aí a gente vai trabalhar com pixel de 1 quilômetro. Aí a análise é mais regional, né? Não dá para você fazer essa leitura interna, mas dá para integrar o valor de temperatura de superfície com o uso de ocupação nesse nível aqui e com a vegetação interurbana. Eu estou, inclusive, com uma aluna com uma proposta, ela é arquiteta de formação e está se formando em ciências ambientais e está com uma proposta de ingresso no Geociências Aplicadas, né? Eu hoje estou em 2 programas de pós estrito senso, né? O Geociências Aplicadas e Geodinâmica e o de Desenvolvimento Sustentável do CDS. Eu faço parte dos 2, além do Reabilita, né? E a Catarina vai entrar aí nós vamos trabalhar com classificação orientada a objeto para fazer uso e ocupação dessas imagens, para a gente fazer a separação usando não somente o aspecto espectral, mas também a parte da questão da disponibilidade de dados de forma, textura, estrutura, elementos de fotointerpretação, e aí sim comparar com os dados de temperatura, dos dados orbitais, e com isso fazer essas relações. Tem um rapaz, o Ricardo, que está comigo no Reabilita, que a gente vai fazer a análise dos vazios urbanos usando essas relações, né? Mas aí luz noturna e temperatura de superfície, aqui no âmbito do Reabilita. Sabe, Paula? E a gente vai trabalhar nesse sentido. Legal? Obrigada. Obrigado, Paula, você quer fazer outra pergunta que você fez? Você abriu o Eu tenho microfone? muitas perguntas, mas... mas assim, porque eu sou muito apaixonada por o sensoramento remoto, eu sou Somos arquiteta, Somos dois. e assim, eu acho uma ferramenta muito robusta para fazer as análises urbanas. Uhum. Com o sensoramento remoto, eu posso conseguir ter muita informação.
Mas, assim, ainda estou nesse aprendizagem. Sim, sim, faz parte. É um processo, né? É um processo de... É interessante, o que eu sempre comento com o pessoal do Reabilita é que eu entrei no Reabilita 9, né? Para dar aula no Reabilita 9. E até então a gente não tinha essa discussão do sensoriamento remoto, e que é algo extremamente importante você utilizar essas ferramentas, olhar de cima e entender o espaço, né? Se você trabalha com planejamento urbano, é fundamental. E é uma ferramenta fantástica. E você viu, a gente baixou aqui, né, de forma gratuita. Eu só não fiz o download dos dados, porque ia demorar um pouquinho, mas nem é tão demorado assim, tá? Nem é tão demorado assim. E a gente poder trabalhar com essas perspectivas. Eu acho muito interessante. E o que eu faço no Reabilita também, Paula, eu sempre digo que eu vou criar neles mais confusão do que solução, sabe? Mas eu vou deixá-los assim excitados e instigados a correr atrás e ver o que dá para fazer, né? Eu tenho todos os dias, como o Thiago comentou, eu faço divulgação de sensoriamento remoto nas redes sociais, tá? No Instagram tem uma série de Sim, eu amanhã. sigo você. Eu sigo Você me você no segue? Que Instagram. ótimo, que ótimo. Na Sim. segunda-feira o podcast, né? Sempre sai na segunda-feira o podcast. Amanhã é a série O Ser Humano Sempre Se Manifesta no Meio de Forma Geométrica. Sim. Mudei recentemente, eu chamava a série de O Homem Sempre Se Manifesta, mas uma aluna minha virou para mim e disse: professor, o homem? Não, é o ser humano e tal. Eu falei: tá bom. Se incomodou alguém, eu Sim. paro, aprendo e mudo. Aí fiz, inclusive a primeira eu pedi ao Caio: Caio, me arranja manifestações espaciais femininas que sejam muito legais. Aí ele me mandou uma arquiteta iraniana e eu peguei o primeiro prêmio dela, o maior prêmio dela e tal, e que é um prédio agora deixa eu me lembrar aqui onde é exatamente, mas é muito legal porque ela pega a parte de concreto e de aço e ela transforma numa leveza, numa coisa super legal. Deixa eu compartilhar aqui para mostrar para vocês. Aí eu falei, bom, então vou mudar, porque eu acho o seguinte, se incomodou alguém é porque a gente tem que parar e tem que pensar. Então aqui tem o meu perfil, né? Hoje foi PDI com Python, a gente mostrou aqui só para mostrar aqui para vocês, né, a estrutura de repetição, quando você tem uma estrutura empilhada e você quer ver bandas em separado, e a gente sempre mostra a linha de comando, assim como na semana passada a gente mostrou o empilhamento, aquele negócio que a gente fez, o superimpose, a gente faz aqui, ó, com aqui é o stacking de imagem com uma biblioteca NumPy, e a gente faz dessa maneira aqui, ó. Tudo aquilo que eu fiz clicando, a gente pode, com essas linhas de comando, transformar os arquivos em matrizes e fazer o empilhamento, que é o stack np dstack lista de bandas, né? E o que eu queria mostrar para vocês, que é essa questão aqui, ó. O ser humano sempre se manifesta no meio de forma geométrica. Aí eu pedi ao Caio as informações, ele me mandou, e aqui é para brindar essa etapa, trago um detalhe do Google Earth, do Centro Heydar Aliyev de Zaha Hadid, né, que foi uma arquiteta britânica iraquiana, a primeira mulher a receber esse prêmio em arquitetura. E aí eu fiz a manifestação geométrica com esse prédio que é belíssimo, né? E todo sábado sai essa série. Então amanhã eu vou colocar uma questão como essa, né? E aí as discussões, né? Aqui foi o post que eu fiz ontem, né? Ele deu 363 curtidas e era isso, ó, eu aqui na minha estação de trabalho, e aí meu filho passou e tal, viu, e beleza, vamos nessa. Só que em termos de, quando a gente olha os insights dele, já foram para 2.500 pessoas que viram o post, e aí as pessoas começam a perguntar aqui coisas do tipo, reabilita, é aquele mestrado EAD da FAO? Aí você responde e tal, como eu faço para participar? Tem interesse, sou do mestrado e tal. E aí a gente vai, né, divulgando as questões. Legal? Excelente, Beleza. professor. Paula tinha várias perguntas, mas ela tinha feito uma pergunta que é interessante. Né, às vezes eu também me interesso porque isso é uma limitação que a gente às vezes encontra em outras práticas, em outros programas que a gente poderia talvez conseguir superar, né? Ela pergunta aqui,
Seria possível extrair alturas das edificações com esse processo de sensoramento remoto? Ali você não chega a ter o detalhe de ver as edificações. E aí você precisaria ter toda a definição parte de um referencial. Se você tiver um referencial, você pode até estimar. Mas você, como tem uma visada mais nadiral, se você tivesse uma visada oblíqua, talvez você visse a lateralidade do prédio e conseguisse fazer alguma aproximação nesse sentido. Tá? Aí teria que partir para aquele mesmo método da vegetação que a Valéria perguntou para a cubagem, a gente utilizar o mesmo processo, que é o laser, né? O LiDAR, que está indo agora para a orbital. Já existe a série JEDI, que está disponível para grandes florestas e estruturas vegetacionais, mas sempre em escala regional. Isso tá. As tecnologias vão cada vez mais se popularizando e se tornando mais disponíveis de forma gratuita ao usuário final, né? É verdade, né? A tecnologia ela avança de um jeito, né, que uma coisa que há poucos anos atrás não era possível, de repente começa a se tornar mais viável, né? Exato, exato. Professor, uma última pergunta aqui, que é a pergunta da Érica, né? Que ela pergunta Érica, o seguinte: então, ótimo. com o cálculo da área de vegetação e com a série histórica, seria possível ver a supressão da vegetação? Claro, claro. Se É um você tem estudo uma bem série interessante, histórica, né? você consegue ver, né, que as áreas que perderam vegetação, né? No nosso livro, eu até disponibilizei para os alunos o link ontem para o livro que foi o final da primeira etapa do Observatório das Metrópoles. A gente escreveu um livro sobre Brasília, sobre a área metropolitana de Brasília. E o capítulo 11, eu acho, que foi escrito por um orientando meu de doutorado, nós fizemos análise da supressão, mas usamos 73 e usamos uma imagem mais recente, eu acho que era 2014 ou 2017, né? É lá no final, Érica, que a gente está com esse capítulo, tá? E aí nós fizemos essa relação, né, de supressão de vegetação. As áreas que tiveram, né, porque se faz uma detecção de mudanças, você faz, na verdade, o quê? Uma imagem menos a outra. Então, você vê áreas em que tiveram supressão de vegetação, áreas que tiveram recomposição de vegetação, né, e áreas que, de repente, se mantiveram estáveis. Então, você consegue fazer essa relação. Em áreas de Mata Atlântica, tem sido visto muito o processo de recomposição da Mata Atlântica de áreas que foram deixadas, né? Isso conversando com um amigo que é o coordenador geral do MAP Biomas, o Marcos Rosa, que já foi da SOS Mata Atlântica e que trabalha nesse sentido, ele vem mostrando que, ao longo do tempo, né, na Mata Atlântica tem ocorrido a recuperação de áreas de vegetação que foram abandonadas e, com isso, a vegetação está se recompondo e voltando a funcionar, né? Não com a mesma diversidade, mas dentro de uma perspectiva muito interessante. E a SOS Mata Atlântica já tinha comentado isso também nos relatórios mais recentes, de que está havendo uma reposição, né, uma recomposição da vegetação nesse sentido. Obrigado, Érica. Sempre uma alegria. Excelente, professor Gustavo. Apresentação excepcional, acho que clareia muitas frentes de trabalho para muitos dos alunos do Reabilita, né? Fantástico. Mas não pode divulgar muito também, não, porque senão depois vem todo mundo para trabalhar e a gente fica cheio de gente para orientar. Pois bom. Quero muito atrás de você desse Reabilita 10, né? Eu estou sabendo. Professor, então, antes da gente finalizar, eu queria fazer um registro aqui de uma foto nossa. Então, vou botar aqui no modo galeria. Aí eu ia pedir para todo mundo ligar as câmeras para a gente fazer um registro, né, da oficina. Isso. Eu quero saber se eu estou com cara de inteligente aqui. Está ótimo, professor. Para os guerreiros que ficaram até o final agora, Exato, 10h15. Sexta-feira, 10h13 da noite, o povo aguentando uma conversa dessa, pelo amor de Deus, né? Não, mas misericórdia. São realmente heroínas da resistência. Só tem moço. Espetacular essa aula, Verdade. professor. Fantástica. Espetacular.
Olha, eu vou lhe dizer um negócio. Isso eu comentei com uma amiga minha, Tatiana Pará, que é coordenadora das Meninas da GEL, lá no Instituto Federal do Pará, em Castanhal. E ela estava me dizendo, e eu dizia para ela, Tatiana, as minhas orientandas são muito mais competentes, muito mais eficientes que os meus orientandos, eles que não nos ouçam. Ela disse, professor, nós fomos criadas para não errar. Eu falei, ai, querida, que coisa horrível. Mas ela disse, é exatamente isso. A gente falando sobre empoderamento feminino, acolhimento, né, de questões de gênero e principalmente comunidade LGBTQIA+, que é o nosso episódio 22 do podcast, se não me falha a memória. E eu falei para ela, eu sempre preferi orientar mulheres do que os homens, porque elas são muito mais eficientes. Muito mais eficientes. Assim, brilhantes no que fazem. Então, e a gente vê aqui, né? Olha quem ficou. Né? Agradeço a vocês imensamente o carinho de até 10h15 da noite estar aqui me ouvindo. Agradeço mesmo, de coração. Excelente, professor. Muito obrigado mais uma vez. E a gente, né, falando aqui para o professor, na verdade, já orientou os alunos dele, então amanhã, né, não terá, né, não vai estar com a gente. Mas amanhã a gente continua, né, o último dia do nosso evento. Então, pela manhã, às 8 da manhã, a gente inicia, tem 2 oficinas. Uma oficina de ventilação natural com o professor Gustavo Batista, Gustavo Luna, né? Batista, né? Com o professor Gustavo. Não, deu tilt aqui agora, com muito Gustavo. Né? Com o professor Gustavo Luna, às 8 da manhã, e também uma oficina de análise bioclimática com Ladybug, comigo, tá? Também às 8 da manhã. Aí, às 10 da manhã, a gente tem as orientações, cada um, a gente vai todo mundo, né, para uma sala do Zoom, e aí depois a gente distribui todo mundo, né, para cada um ir para a sala com o seu orientador, tá bom? No caso dos alunos... do professor Gustavo. Menos os orientandos do professor Gustavo e da professora Daniela Werneck, que vai ser amanhã à tarde, porque a professora Daniela Werneck também dá aula na UNB na graduação amanhã cedo, tá bom? Exato. Tá certo, gente? Então, boa noite, bom descanso e a gente se vê amanhã. Muita falta também, cedo. Tiago, daqueles coffee breaks nossos do Reabilita. Pois é, né? Era muito bom. Nossa. Faz falta, assim, a gente aprendeu muito e a gente tem conseguido tirar várias coisas positivas, né, desses encontros virtuais, mas essas questões, assim, de se conhecer um pouco melhor, do happy hour, do café, faz falta mesmo. Papo, né? Esse contato humano é fundamental. Eu estou me acostumando hoje a dar aula assim, eu converso com PowerPoint, eu converso com QGIS. É por isso que eu deixo a carinha de vocês aqui e fico olhando. Muitas vezes eu fico torto aqui olhando para vocês, para ver gente, né? Porque senão a gente se perde nessas questões, né? Porque realmente é muito doido isso, né? Eu me acostumo porque toda segunda-feira eu faço ao vivo no YouTube, eu mostro o podcast ao vivo às 5 da tarde no meu canal. E aí sou eu sozinho. Às vezes tem um convidado, mas às vezes sou eu sozinho. Aí eu vou conversando, observando o chat no celular e vou interagindo dessa forma, né? Mas é o que tem para hoje, então, né? Que possamos ficar bem logo e retomar a normalidade em breve, se Deus quiser, né? Portanto, se cuidem. Muito obrigado pela generosidade, pelo prestígio de vocês. Agradeço imensamente por vocês terem ficado aqui comigo. Tá bom? Obrigado. Tiago, obrigado, meu querido, mais uma vez. Imagina, professor, prazer meu. Gente, boa noite.